Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. Na dica do Garcia de hoje a gente vai fazer uma solução, a gente vai criar um report, um relatório de vendas usando os 3 suplementos de Self-Service BI da Microsoft, ou mais conhecidos também como Power BI, né? Que são o Power Query, o Power Pivot e o Power View. Pessoal, há muito tempo atrás, quem sabia mexer no Excel, quem sabia programar VBA, era um profissional diferenciado no mercado. Só que isso já ficou para trás, né? Desde 2010 existem esses suplementos da Microsoft, suplementos poderosos, que esse sim, para quem sabe hoje atuar com esses suplementos, fazer o papel de analista de BI, hoje é um profissional diferenciado no mercado. Então aqui no seu canal Planilheiros do YouTube, você já tem várias videoaulas abordando esses 3 suplementos, né, de autoatendimento de BI ou Self-Service BI da Microsoft. E nessa aula de hoje, a gente vai abordar uma solução completa. A gente vai falar dos 3 suplementos para gerar um relatório de vendas. Também vamos falar da questão de dimensão e fato, né? Tabela dimensional e tabela fato, de dados estruturados e de dados não estruturados. Você tem que ter domínio de toda essa linguagem para saber que suplemento usar, em qual hora usar, quais são as camadas do BI, né? Lembrando que todas essas videoaulas de BI são complementares ou podem ser complementadas pelos cursos presenciais que o Planilheiros ministra por todo o Brasil. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o curso de BI, por exemplo, em toda a pasta de trabalho que você faz download aqui no nosso canal do YouTube, existe essa abinha aqui, esse grupo de comando Cursos Presenciais 2016. Se vocês clicarem no curso de Self-Service BI, vocês vão ter todos os detalhes do curso presencial, duração, conteúdo, tudo que você vai aprender no curso presencial. Temos também os instrutores do Planilheiros, temos as avaliações das mais de 300 pessoas que já fizeram nossos cursos, o calendário aí do primeiro semestre pelo Brasil e a oportunidade de você poder montar uma turma para atender uma demanda da sua empresa, pessoal. Então, vejam essa videoaula Self-Service BI através desse painel de vendas onde nós iremos utilizar as 3 ferramentas, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Repare o seguinte, pessoal, eu tenho uma tabelinha aqui, bandeiras.csv, onde o conteúdo dela é o nome da cidade do Brasil, na capital do Brasil, tem um ID e tem um endereço da imagem da bandeira dentro do Wikipedia. Legal? Também tenho, dentro de exercício 1 da pasta dados, eu tenho minhas 3 filiais onde eu quero analisar minhas vendas. Uma em Vitória, uma em Salvador e uma em Curitiba. Ok? Então eu vou montar o relatório para essas 3 filiais. E quando o relatório estiver pronto, vocês vão ver que se a gente abrir mais novas filiais, que no caso será Manaus, Goiânia e Rio de Janeiro, basta copiar essas 3 aqui dentro da pasta dados e o relatório vai estar automaticamente atualizado, pessoal, instantaneamente, ok? Então, para isso, a gente tem que usar o Power Query. Pessoal, o Power Query é um dos 3 suplementos de BI, ok? E ele faz, como ninguém, a camada de Data Warehousing, ok, pessoal? Que é essa camada aqui, ó, de transformação de dados. Então a gente consegue buscar dados do SAP, de um banco de dados Oracle, de um Sybase, de um Excel, de um TXT, da própria internet, do Facebook. O Power Query é um suplemento muito poderoso e ele vai buscar esses dados e transformá-los em dados estruturados, mesmo que eles não estejam completamente estruturados, que eles sejam semi-estruturados. Poxa, Garcia, mas o que é semi-estruturado, estruturado, não estruturado? Vou dar um exemplo claro aqui para vocês, ó. Reparem aqui nessa tabelinha aqui, ó, nessa matriz de dados, que eu tenho uma matriz de transações, onde eu tenho a data da venda, o vendedor, quantidade de vendas, o produto, o preço, o desconto e o estado onde foi vendido.
Então, numa única tabela, eu tenho uma série de informações de vendas juntas. Então, isso aqui pode ser chamado de dado não estruturado ou não organizado. Ok, pessoal? Só que eu também posso ter esses dados estruturados, esses mesmos dados dispostos de maneira diferente. Em vez de ser em uma tabela só, eu vou ter uma tabela só com as informações das minhas vendas, com preço de venda e tal, e vou ter outras tabelas, uma do estado, para saber somente os estados únicos, uma com os vendedores únicos, uma com os produtos únicos. Essas tabelas que não são as tabelas onde nós fazemos contas, nós chamamos de tabelas dimensionais. São as dimensões pelas quais você pode ver o seu dado, o seu fato. Então, fato são as tabelas onde nós temos valores, onde temos preços, quantidade de venda, onde podemos fazer contas, ok? E dimensão são as tabelas pelas quais nós podemos ver o fato. Nós podemos ver a venda por estado, a venda por produto, a venda por vendedor. Então, olha aqui, ó. Nesse caso, eu tenho os mesmos dados, só que agora de maneiras estruturadas ou organizadas, ó. Na minha tabela de vendas, eu tenho, ó, quantidade vendida, desconto, ok? E aqui eu tenho IDs para as outras tabelas. Então, ó, minha tabela de produtos, aqui estão meus produtos únicos, com os seus respectivos preços, e o ID do produto. Aqui na tabela vendas eu tenho uma coluna onde eu tenho esses IDs. Então sempre que eu quiser saber que produto foi vendido, basta eu ter algum tipo de relacionamento da tabela F vendas, de fato, onde estão meus valores, com a tabela dimensão produto, através do ID. A mesma coisa, pessoal, vale para o vendedor e para o estado. Eu tenho aqui o ID do vendedor e o ID do estado. Eu tenho uma tabela dimensional de vendedores, onde eles não se repetem, e eu tenho uma tabela de estados onde eles não se repetem. Então, pessoal, essa estruturação é que nós chamamos de dados estruturados ou dados organizados, ok? Tabela fato, onde só tenho valores, e as tabelas dimensionais, onde eu tenho as dimensões pelas quais eu quero ver o meu fato. Legal? E detalhes das minhas dimensões. Aqui no vendedor, por exemplo, eu poderia ter o endereço do vendedor, o CPF do vendedor, todo tipo de informação sobre o vendedor. Sempre lembrando que as tabelas dimensionais são únicas, com dados únicos, não se repetem. E a minha tabela de vendas são onde estão os dados repetidos. Eu posso ter mais de uma venda por estado, eu posso ter mais de uma venda por produto, eu posso ter mais de uma venda por vendedor. Ok? Então, se meus dados estiverem estruturados, eles sempre vão estar organizados em tabelas dimensionais, a gente põe um Dzinho na frente, e tabelas fato, onde a gente põe um Fzinho na frente, que são nossas vendas ou nossas quantidades de venda e coisas que nós podemos calcular. Ok? Então, legal. Agora que nós sabemos as características de dimensão e fato, nós podemos fazer nosso exercício. Então, olha aqui, pessoal. Dentro da minha tabela dados, eu tenho 3 pastas de trabalho. Dentro da minha pasta dados, eu tenho 3 pastas de trabalho, ok? Se eu abrir aqui minha pasta de trabalho, ó, repara que eu tenho, ó, na Curitiba, eu tenho um campo chamado cidade, eu tenho um campo chamado data, venda, loja e quantidade. Meus dados não estão estruturados, não estão organizados. Mas a partir de uma tabela não estruturada, você pode gerar uma tabela estruturada. Por exemplo, aqui a gente pode gerar uma tabela só com as cidades sem repetição, né? E para a gente fazer isso de maneira automática, a gente usa o Power Query, pessoal. Então vamos abrir aqui, já está aberto, né? O exercício, tá aqui, ó, BI 16, exercício Excel 2016, relatórios de venda, Power BI. Então já está aberto aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no Power Query. Se você estiver usando o Office 2013 ou o Office 2010, o Power Query ele tem que ser baixado no site da Microsoft. Ele é gratuito, você entra lá e baixa o Power Query, ok? Tanto no 10 quanto no 13, depois que você instalar, ele vai virar uma aba como a aba do Power Pivot, a aba pesquisar, ele vai virar uma guia aqui em cima. Legal? No Office 2016, que é o que a gente está usando aqui no exercício,
o Power Query ele foi incorporado ao Office 2016 e ele está aqui dentro, ó, guia dados, está aqui, ó, grupo de comando, obter e transformar. Esse aqui é o Power Query. Legal, pessoal? Então vamos lá, ó. Nova consulta do arquivo da pasta. Então eu vou pegar a pasta dados, onde estão todas as nossas informações. Está aqui na minha área de trabalho, está aqui, pasta dados. Ele vai ler para a gente quais são os arquivos que estão dentro dessa pasta. Está aqui, ó. Já trouxe para a gente aqui, ó, os 3 arquivos que estão dentro da pasta. Vitória, Salvador e Curitiba. Legal? Então a primeira coisa, pessoal, que eu vou fazer é uma tabela nova, que vai ser minha tabela dimensional de estados. Né? Então eu vou estruturar os meus dados. Legal? Então repare que eu posso utilizar o próprio nome do arquivo para criar a minha tabela dimensional de estados. Então eu vou selecionar o grupo nome e vou remover as outras colunas. E a partir do grupo nome, pessoal, a gente vai fazer uma divisão de coluna por delimitador. Eu quero manter somente o nome das cidades aqui. Então, ó, meu primeiro delimitador que eu tenho é espaço, tracinho, espaço. Ó. É o que está separando Vitória do número 1, Salvador do 2 e Curitiba do 3. Então, eu vou aqui em personalizar, espaço, tracinho, espaço, ok. Repare que ele já dividiu para a gente, vou remover aqui o name 1, fiquei só com vitória.csv. Então agora eu tenho que tirar esses pontos CSV. Novamente eu marco a coluna, dividir por delimitador. E o delimitador agora vai ser o ponto, né? Então vamos lá, ó. Ponto, ok. Tá aí, ó. Remover, nome, cidade. Legal, pessoal? Então, ó, nossa tabela dimensional de cidades, acabei de dar um nome para ela. Repara que no Power Query tudo que você vai fazendo, ele vai gerando uma rotina aqui, como se fosse uma macro, né? Ok? Então, isso aqui foi tudo que foi feito para a gente chegar nessa tabela dimensional cidades. Aqui, ó. Então, vamos salvar. Não, repara que o botão salvar e fechar tem 2 camadas, a de cima e a de baixo, com as letrinhas. A gente vai clicar nas letrinhas. Fechar e carregar para. E aqui, ó, pessoal, sempre que vocês estão tratando os dados ainda, você não é ainda o seu dado pronto, o seu dado final, você não precisa gerar uma tabela no Excel nova. Você só vai carregar o seu arquivo. Você vai criar somente uma conexão. Ok? Carregar. Então ele criou aqui pra gente, ó, a tabela de cidades. Se eu der um duplo clique, eu abro novamente Vitória, Salvador e Curitiba. Show de bola? Bom, eu também tenho lá, pessoal, um arquivo, dessa vez agora eu vou do CSV, que é o meu arquivo de bandeiras, tá aqui, ó, bandeiras.csv, onde dentro dele eu tenho algumas informações, e eu posso utilizá-las dentro das cidades também. Então vamos lá, ó. Nova consulta do arquivo do CSV, eu quero pegar exatamente esse arquivo aqui, vou importá-lo, tá aí, ó. Então o que ele tem aqui nesse arquivo, pessoal? Eu tenho o nome da cidade, eu tenho uma bandeira ID aqui, e eu tenho o endereço da imagem da bandeira, que a gente vai usar no nosso relatório lá no Power View no final. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa consultinha, fechar e carregar como conexão, carregar. Tá aqui, de bandeiras e de cidades. Legal? Então eu vou abrir novamente o de cidades. Vou clicar aqui, ó, repara que eu tenho as 2 conexõezinhas que nós criamos. E agora eu quero trazer aqui para minha tabela dimensional de cidades o mesmo ID da cidade que a cidade recebeu na tabela de bandeiras. Para quê? Para que essas informações sejam únicas através do ID. Aí muita gente pode perguntar, poxa Garcia, mas você já tem o nome da cidade aqui e já tem o nome da cidade aqui, por que você não faz pela cidade? Pessoal, quanto menor for a nossa chave primária, que a gente vai usar aqui o bandeira ID no caso, melhor e mais otimizado vai ser sua consulta, melhor estruturados serão seus dados. Então, se a gente puder evitar de usar nomes grandes, né, e usar quão menor possível, melhor. Então eu vou fazer uma mescla, como se fosse um PROC-V,
para descobrir, a partir da tabela cidade, vou lá na tabela bandeiras e descobrir o ID dela. Ok? Então vamos lá, ó. Cidade, vou vir aqui no cantinho em mesclar consultas, minha tabelinha cidade está aqui com os 3 nomes, e minha tabela dimensional de bandeiras eu vou unificar através da cidade. Então eu tenho aqui cidade com cidade, como se fosse um PROC-V, e aí ele já falou, a seleção correspondeu a 3 das primeiras 3 linhas, ele já achou essas 3 linhas aqui dentro. Então eu vou querer trazer agora a informação da bandeira ID aqui para o cidade, ó. Vou dar OK. Então ele me gera uma table nova, e dessa table, que são as 3 colunas da minha tabela dimensional bandeiras, qual que eu quero trazer? Eu quero trazer bandeira ID. Se eu desmarcar esse use o nome da coluna original, ele não vai colocar esse new column na frente dessas 3 colunas. Ok? Se eu deixasse marcado aqui, ia virar new column.bandeira, new column.cidade. Então eu desmarquei para ele só trazer o nome da coluna bandeira ID. Tá aí, pessoal. Ó. Então ele foi lá na outra tabela de bandeiras, procurou o nome da cidade e trouxe o ID. Então aqui eu vou renomear, vai ser cidade ID. Pronto. E vou arrastar minha coluninha para cá. Beleza? E ó, na bandeiras, continuam lá as bandeirinhas. Legal? Então agora eu tenho a cidade ID, tenho cidade, bandeiras, tenho bandeira ID. Minhas informações estão começando a ficar estruturadas. Show de bola, pessoal? Bacana. Então eu vou salvar. Pronto. Já tenho tabela dimensional de cidade, já tenho tabela dimensional de bandeiras. Agora o que falta? Falta a gente trazer nossas informações da pasta dados, todas as informações de venda das minhas 3 cidades que estão dentro da pasta dados. Então vamos lá, ó, novamente no Power Query, do arquivo, da pasta. Eu quero pegar tudo que está dentro daquela pasta. Então, vamos lá, área de trabalho, pasta dados, ok. Tá aí, pessoal. Então repare que eu tenho uma série de colunas com informações das pastas que não me interessam. A única coluna que me interessa é essa aqui, ó, Content. Vou clicar nela, botão direito, remover outras colunas. Eliminei todas as informações. Vou renomear aqui a minha consulta para F-Vendas, vai ser minha tabela fato de vendas. E vou clicar aqui, ó, essas 2 setinhas. Pronto, pessoal. Ele foi dentro de cada arquivo lá da pasta dados, está aqui, ó, os 3 arquivos, e explodiu esses arquivos aqui no Power Query para a gente. A única coisa que ele fez de errado foi não reconhecer a primeira linha como rótulo de coluna. Mas isso é fácil de resolver, ó. Clica aqui nesse cantinho esquerdo, usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto, pessoal, ele já conseguiu descobrir para a gente quais são os rótulos de cabeçalho. Mas temos um pequeno probleminha. Em cada arquivo lá dentro daquela pastinha, né, Vitória, Salvador e Curitiba, existia esse rótulo de cabeçalho e os dados. Então o Power Query ele foi adicionando o rótulo de cabeçalho e os dados de Vitória, o rótulo de cabeçalho e os dados de Salvador e o rótulo de cabeçalho dos dados de Curitiba. Então não existe só esse rótulo aqui, né? Lá para baixo vão existir outros rótulos também. Está aqui, ó, linha 131, por exemplo. Então a gente não quer que esses dados venham, a gente só quer os dados das cidades. Então como é que a gente faz para resolver esse problema? Muito fácil. Clica em cidade, no filtro, e ó, deseleciona cidade, para que ele não traga essas linhas cidade, somente as linhas de cidades mesmo. Curitiba, Salvador e Vitória, vou dar OK. Pronto, pessoal. Tabelinha filtrada. Então vamos ver aqui, ó, cidade está como formato de texto, beleza. Data está como formato de texto também, pessoal. A gente tem que ter atenção aqui, ó. Vamos botar com formato de data. Vendas está com formato de texto também, ó. Texto a gente não vai conseguir fazer conta. Vamos colocar como número decimal. Loja ID está com formato de texto, pode ficar. E quantidade está com formato de texto, não pode ficar, tem que ser número. Legal, pessoal? Fechar e carregar para. Vou criar somente uma conexão. Repara que agora eu tenho 3 tabelas, pessoal. Vendas, bandeiras, cidades. Só que olha só, pessoal.
Vou entrar novamente nas vendas, vou abrir aqui minhas consultas, eu tenho 3 consultas aqui do lado. Só que eu ainda não tenho, eu não fiz ainda o meu Cidade ID, né? Para poder conectar com os IDs aqui, ó, das minhas cidades únicas. Depois que eu tiver um Cidade ID aqui na minha coluna de vendas, minha tabela de vendas, eu nem vou precisar desse campo cidade mais, certo? Então, onde estão nossos IDs de todas as cidades do Brasil? Está aqui nas bandeiras, né? Temos aqui o ID de cada cidade, ó. Então vamos fazer novamente uma mescla da tabela F vendas com a tabela de bandeiras para trazer da tabela de bandeiras esse campo aqui, bandeira ID. Vamos lá, ó. Tabela F vendas, vou vir e mesclar consultas. Vou selecionar a tabela de bandeiras. Então vai ser cidade com cidade. Ok. Nessa nova coluna eu vou trazer somente o bandeira ID. E aí está, pessoal. Ele trouxe para a gente os IDs de cada cidade. Salvador, Vitória e Curitiba. Então agora eu nem preciso mais dessa coluna, né? Para que ter dados repetidos? Não precisamos, né? Quanto menor a base de dados, menor o tamanho do arquivo. Mais rápido vai ser processado. Então, ó, e aqui em vez de bandeira ID vai ser cidade ID. Renomeei. Tá aí, pessoal. Agora eu tenho tanto a minha tabela dimensional de cidades, com as cidades únicas, quanto a minha tabela dimensional de bandeiras, com as cidades únicas e suas imagens únicas, e minha tabela de vendas, todas elas conectadas através de um ID, o menor possível para agilizar nossas consultas. Acabamos de estruturar nossos dados, pessoal. Legal? Então aqui nós temos 3 dados estruturados. Perfeito? A partir de agora, a gente tratou os dados, a gente usou o Power Query para analisar dados, descobrir, combinar e refinar dados, criando rotinas automáticas. Então a gente acabou essa parte de Data Warehousing do BI, usando o Power Query. A gente vai jogar os dados tratados agora dentro do Power Pivot para a gente começar a transformar, para a gente começar a fazer o Data Mining, a mineração de dados, conseguir respostas automatizadas com uma mera função, com um simples clique, independente do número de dados, de 2 milhões de dados ou 500 dados, ok? Para isso serve o Power Pivot, para a gente fazer a camada de Data Mining. Bom, então no nosso Power Query temos 3 consultas e agora a gente tem que jogar essas 3 consultas no Power Pivot, aqui dentro, ó. Só que, pessoal, reparem que a gente está usando o Excel para nada. A gente não tem nenhum dado dentro do Excel. Tudo sendo feito pelos suplementos de BI. Então, como é que a gente joga essas 3 consultas, que são apenas conexões, dentro do Power Pivot? Botão direito na consulta. Vou vir aqui em Carregar para. E vou selecionar Adicionar esses dados ao modelo de dados. Está aqui, ó. Vou colocá-los dentro do Power Pivot. Então, dimensão cidade, está lá, foram 3 cidades carregadas. Dimensão bandeiras, vamos lá, carregar para, adicionar ao modelo de dados, 27 linhas carregadas para o meu Power Pivot, e minha tabela de vendas, carregar para, que está consolidando os dados das minhas 3 cidades da pasta dados, Vitória, Salvador e Curitiba, também adicionando ao modelo de dados 512 linhas carregadas. Tá aí, pessoal. Se nós viemos agora na guia Power Pivot e gerenciar nosso relatório, pessoal. Deixa eu dimensionar ele aqui para caber na janelinha. Pronto, pessoal. Ó, tabela dimensional cidades, tabela dimensional bandeiras e a tabela fato de vendas. Então, a coluna data veio com dia, mês, ano e hora. Não quero hora, então vou vir aqui em formatar, somente data. Venda, vou colocar em real, cifrãozinho. Loja ID veio como texto, quantidade, cidade ID como número. Bom, então dimensão, tá aqui, ó, número, cidade, bandeira e cidades, número e cidade texto. Bom, primeira coisa que a gente faz quando traz os dados para o Power Pivot, pessoal, é fazer o relacionamento dessas tabelas. Né? Afinal de contas, agora na minha F Vendas, eu não tenho mais, por exemplo, o nome da cidade. Tampouco a bandeira da cidade. Então a gente tem que fazer com que esse cidade ID da tabela F Vendas converse com cidade ID da tabela cidades. Para sempre que eu buscar, que eu quiser saber o nome da cidade, por exemplo, eu poder vir na tabela dimensão cidade e chamar esse campo cidade aqui, ó. Ok?
Como a gente faz isso? Vem aqui em exibição de diagrama. Aqui estão essas 3 tabelas. Então, geralmente eu ponho a tabela fato aqui no meio e a tabela dimensional nos lados, nos cantos. Então, ó, cidade ID de cidades com cidade ID de F vendas. Tá aqui. Ele gerou uma relação de 1 para muitos. Tá aqui, ó. 1 porque eu tenho cidades que não se repetem na tabela dimensional de cidades. E muitos porque eu tenho essas cidades sendo repetidas a cada venda aqui. Ok? E nas bandeiras vou pegar o cidade ID com bandeira ID, que foi a mesma coluna que a gente usou para gerar o cidade ID, né? Então tá aqui, ó. Agora eu posso vir buscar a bandeira dessa tabela, que a cada venda ela vai saber da onde está vindo a bandeira através desse campo aqui. Legal? Então minhas tabelas agora estão conectadas. Show! Então vou vir aqui na tabela F vendas e vou fazer 2 medidas simples aqui. Posso fazer até 3. Ó, o que são medidas, pessoal? Medidas são contas que sempre consideram o total de vendas ou total de qualquer coisa que você queira calcular aqui de cima. Poxa, Garcia, mas se eu quiser saber esse total de vendas por loja, por exemplo, ou por cidade, que está aqui através do ID, né, conectado com a outra tabela de cidades. Não tem problema. Ache o total que lá no Power View ou na tabela dinâmica, esse por cidade, por mês, por ano, por loja, vai ser automaticamente feito através dos relacionamentos, pessoal. Por isso, os dados estruturados que a gente fez lá no começo do exercício. Estruturamos 2 tabelas dimensionais e uma tabela fato. Então, vamos lá. Vou criar a primeira medida aqui, que vai ser a minha receita. Então, ó, receita, 2 pontos igual. Eu vou usar a função sum, que é igualzinho à função soma do Excel, só que aqui é em inglês, para somar o meu total de vendas, minha coluna vendas aqui, ó. Eu poderia selecioná-la aqui com o mouse, mas se vocês adotarem o que eu vou ensinar para vocês, sempre primeiro chamar o nome da tabela, que é F vendas, e depois a coluna, vocês não vão ter problemas quando vocês tiverem 200, 300 tabelas onde tem o nome de colunas iguais. Vocês não vão saber de qual coluna você buscou a informação. Então, se vocês usarem esse macetinho aqui, vocês nunca vão ter problema. Então, ó, se eu começar a digitar o nome da tabela, que é F vendas, vou colocar F, ó, ele já traz para mim, ó, aqui em cima, todos os campos disponíveis para eu usar. Ó. Cidade ID, data, loja, quantidade de vendas. Eu quero vendas, vou vir com a setinha e vou dar um tab. Tá aí, ó. Eu vou fazer uma soma da minha tabela F vendas, o campo vendas. Vou dar Enter. Tá aí, pessoal. Essa é a minha receita. Coloquei aqui em reais. Tá aí, ó. 4 milhões de reais de receita. Ok? Agora eu quero saber a quantidade de itens vendidos. Eu tenho uma coluna aqui, ó, me dizendo a cada venda quantos itens eu vendi. Tá vendo? Então eu sei que cada linha dessa é uma venda e em cada venda eu tive tantos itens vendidos. Vamos ver o total de itens vendidos? Então, ó, TTL, itens vendidos. 2 pontos igual. Vamos criar mais uma medida. Vai ser outra soma da tabela F vendas do campo quantidade. Enter. Tá aí, pessoal. Número inteiro com separador de milhar foram 1.817 itens vendidos. Legal? Agora eu quero descobrir a minha quantidade de vendas, ou seja, contar quantas linhas existem nessa tabela de vendas. Está aqui, ó, 512. Então eu tenho que fazer uma medida para descobrir quantas vendas eu tive. Então, ó, total, fazer o mesmo formato, TTL vendas, 2 pontos igual. Vou usar a função count rows, pessoal. Ó, conta o número de linhas numa tabela. Então, count rows, ele me pede table. A table é F vendas, tá aí, ó. Ele já trouxe pra gente a tabela F vendas, fecha parênteses, enter, pessoal. Tá aí, ó, 512 vendas, 1.817 itens vendidos, 4 milhões de receita. Legal, pessoal? Agora a gente já pode criar a nossa tabela dinâmica para começar a trabalhar esses dados. Vamos lá. Colocar na planilha existente, vai ser nessa própria planilha aqui do exercício. Ok, ok. Então, ó, vou fechar aqui as minhas consultas, vou deixar só a tabela dinâmica aqui aberta.
Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, minhas 3 tabelas, ok? Eu posso agora jogar esses dados para cá, independente de qual tabela eu quiser, porque as relações já foram feitas lá no Power Pivot. Então, ó, na minha tabela de vendas, eu vou pegar as minhas medidas, ficam com esse FX aqui, ó, no 2016, que é esse que eu estou usando. No 2013, não ficam com FX, ok? Vocês têm que saber o nome da medida. Ah, Garcia, se eu puxasse aqui, por exemplo, a minha coluna de vendas para valores, ele não ia fazer a soma aqui? Iria. Mas aí você está perdendo em desempenho, porque toda conta que você for fazer na tabela dinâmica, ele vai fazer aqui na hora, ok? Ele não vai usar o Power Pivot com todo o poder de um banco de dados colunar, né? Como ele se comporta colunarmente e faz as contas mais eficientemente, você vai perder esse poder. Por isso é importante você fazer as medidas e arrastar as medidas, porque as medidas só serão explodidas aqui. As contas já foram feitas colunarmente lá no Power Pivot. Então eu vou trazer, ó, meu total de vendas para cá, meu total de itens vendidos e minha receita aqui, os meus fatos para o campo valores. Todo fato, toda medida sempre será aqui nos campos valores, ok? E agora, pessoal, eu quero ver essas medidas por loja. Então eu vou pegar aqui o loja ID e vou trazer para a linha. Tá aí, ó. Eu já tenho agora o total de vendas, o total de itens vendidos e a minha receita por loja. Repare que ele não fez continha aqui, né? Não ficou soma de receita. Ó, se eu trouxesse vendas aqui para valores, olha o que vai acontecer. Soma de vendas. Tá vendo? Não é isso. Isso aqui nunca mais poderemos fazer. Sempre utilizar as medidas criadas no Power Pivot. Legal? Então já fiz aqui a minha receita. E agora eu quero criar um KPI para fazer uma sinalização gráfica de como estão as minhas receitas. Ok? Então vou vir aqui na guia Power Pivot, KPI, novo KPI. Então, ó, vou usar o campo receita como base e no valor absoluto vou falar o seguinte, ó, a partir de 400 mil vendas, o cara tá bem. Eu vou pegar aqui meu eixo, ó, vou trazer para 400 mil. O cara tá mais ou menos a partir de 260 mil vendas. Pronto. E abaixo disso ele tá mal. Vou escolher um ícone aqui e vou dar OK, pessoal. Repara que por padrão a tabela dinâmica ela só gera para você um 0, 1 e menos 1. É um bug. Mas se você vier aqui na F vendas, repara que tem um sinalzinho de trânsito aqui do KPI. Você tira o status e põe o status, ele vem aí com a nossa representação gráfica para as nossas receitas. Então, ó, todo mundo que ficou vermelhinho, as lojas que ficaram vermelhinhas, as lojas que alcançaram a meta, né, venderam mais de 400 mil, e as que ficaram no meio do caminho com amarelinho. Beleza, pessoal? Repara que a gente já está criando uma análise de vendas bacana. Agora eu posso, para finalizar a minha análise, eu posso gerar aqui, a partir da tabela dinâmica, uma segmentação de dados. E eu vou pegar da tabela bandeiras, da tabela cidades, o campo cidade. Tá aí, pessoal, olha que legal. Eu tenho agora, ó, o meu relatório por cidade. Legal? Eu consigo ver meu relatório por cidade. Então reparem que eu já tenho agora, ó, Curitiba, Salvador e Vitória. Show de bola. Só que agora, pessoal, é o seguinte. Acabei abrindo mais 3 novas filiais. Lembram? Que fora da pasta dados, ó, tenho Manaus, Goiânia e Rio de Janeiro. Tenho mais 3 novas filiais. Então vou dar um Ctrl C e vou jogar dentro da pasta dados. Por quê? Porque o Power Query foi feito para dentro dessa pasta. Então tudo que eu jogar aqui dentro vai ser automaticamente, vão ser feitos aqueles passos todos que a gente fez no Power Query, fazer a estruturação dos dados, fazer a tabela de cidade com as cidades únicas, pegar os IDs, colocar dentro das duas tabelas. E quando a gente colocar aqui dentro, ó, Ctrl V, coloquei as 3 novas cidades aqui dentro. Olha o que vai acontecer, pessoal, olha que bacana, hein? Vou vir na guia dados e ó, vou apertar aqui, atualizar tudo. Aqui estão todos os dados disponíveis, pessoal. Agora eu tenho as 3 novas cidades, ó, Rio de Janeiro, Goiânia e Manaus.
as 3 novas cidades disponíveis para a gente trabalhar. Viram? Tudo muito rápido, tudo muito rápido, ó. Nossas consultas foram atualizadas automaticamente e os nossos dados já estão aí disponíveis para trabalho, pessoal. Bacana, né? Nossa tabela dinâmica foi automaticamente atualizada e agora eu tenho todos os meus relatórios, meu KPI também já está funcionando. Legal? Só que, pessoal, não adianta nada vocês usarem o Power Pivot e o Power Query, né? Power Query para tratar os dados, Power Pivot para fazer as medidas, fazer o data mining e jogar isso numa tabela dinâmica. A tabela dinâmica é um recurso muito pobre, é um recurso de visualização muito simplista, né? Você já tem outros meios de fazer relatórios mais profissionais e é justamente utilizando o Power View, pessoal. Power View só está disponível para o Excel 2013 e o Excel 2016 ou para quem usa o Office 365 Professional Plus ou Enterprise, ok, pessoal? Então vocês podem usar relatórios muito mais poderosos, muito mais dinâmicos, utilizando o Power View. Então esse negócio de tabela dinâmica ficou em 2010. Se você ainda está usando, você está parado no mercado. Você é um profissional que precisa se atualizar. Então vamos usar agora o Power View para gerar esses relatórios mais interativos, mais com a cara do BI, do Business Intelligence de alto atendimento da Microsoft, pessoal. Vamos lá, vamos criar o Power View então. Dentro da guia inserir aqui no Office 2016, ó, relatórios Power View. Pessoal, se você está usando o Office 2016, aqui nós temos na comunidade, aqui no nosso canal Planilheiros, novidades do Excel 2016, uma videoaula que ensina a habilitar o Power View e fazê-lo aparecer aqui na guia inserir. No 2013 basta habilitar que ele já aparece aqui automaticamente, ok? No 16 tem um macetinho, vejam lá na videoaula, vamos clicar em Power View. Então pessoal, esse é o Power View e a partir dele nós faremos gráficos com design muito interativos e muito fáceis de fazer. Então, primeira coisa, ó, assim como a tabela dinâmica, eu tenho meus campos aqui, minhas tabelas que vieram lá do Power Pivot, bandeiras, cidade e vendas. Então, vou vir na minha tabela de vendas e vou pegar o meu total de vendas. Está aqui. Então, eu tive 861 vendas. A partir desse total, eu vou criar um gráfico de barra empilhada. Pronto, pessoal, está aqui, ó, meu gráfico de barra empilhada, vou deixar ele aqui no cantinho. E eu quero ver minhas vendas por loja. Vou pegar o Loja ID e vou trazer aqui para o eixo. Tá aí, pessoal, ó. Criei um gráfico de vendas por loja. Vou vir aqui em Layout, Rótulo de dados, vou colocar aqui a quantidade de vendas de cada loja e vou tirar o título. Pronto. Nós já temos aí a quantidade de vendas por loja. Legal, pessoal? Bom, agora eu quero saber... eu vou criar uma tabelinha para eu saber dados detalhados dessas lojas, né? Então eu quero ver a loja, está aqui a tabela, já está sendo criada. Eu quero ver, a partir dessa loja, eu quero que ela me traga a bandeira da cidade onde ela foi, onde ela está implantada, né? Então eu cliquei em bandeira, vou clicar em habilitar conteúdo para o Power View poder ir na internet e buscar a imagem. Está aqui, ele já me trouxe as bandeiras, ó, de cada loja, de cada cidade, de cada loja. E eu quero saber o nome da cidade, tá aqui. Também quero saber a minha receita, meu valor lá de venda, tá aqui de cada cidade, cada loja. E o status, que é o KPI que a gente criou, ó. Ele traz aqui o status pra gente, tá vendo? Bacana, né, pessoal? Legal. Então olha que bacana isso aqui, hein? Vou trazer aqui para baixo minha informação. Vou expandi-la aqui um pouco. Muito legal. Então, olha só. Se eu clicar aqui na loja 1005, por exemplo, essa daqui, ó, olha o que ele faz. Ele já filtrou para a gente aqui, pessoal, todos os dados da loja 1005. Deixa eu trazer aqui o campo receita para poder ficar o total aqui embaixo. Pronto. Legal? Se eu clicar em duas lojas com Ctrl, ó, ele me traz a loja de Manaus, loja de Salvador
essa aqui ficou quase atingindo a meta, essa aqui ficou longe da meta, por isso ele trouxe o KPI, mas as duas juntas alcançaram a meta, ó, que era acima de 400 mil. Legal? Então se eu clicar aqui fora, ele volta com todas as lojas de todas as cidades. Show, pessoal, bacana. Agora aqui em cima, pessoal, eu quero criar uma pizza. Vamos criar um gráfico de pizza por total de itens vendidos. Então tá aqui, ó, total de itens vendidos, já criei minha medida, ela veio para cá, outro gráfico pizza. Muito legal, hein, pessoal? Gráfico de pizza tá aqui. E nessa pizza, as minhas cores eu quero ver por cidade. Trazer cidade aqui para cor. Tá aí, ó. Ele já criou pra gente o gráfico de pizza por cidade. E agora eu só vou ajeitar aqui na guia layout. Tirar o título, colocar a legenda na parte esquerda. Olha que bacana agora, pessoal. Se eu quiser ver as vendas somente de Curitiba, quando eu clicar em Curitiba, ele vai filtrar as lojas de Curitiba aqui automaticamente. E aqui embaixo também só vai mostrar as lojas as vendas de Curitiba. Olha que legal. Tá lá, pessoal. Olha que legal, ó. Se eu clicar nas de Manaus, se eu clicar nas do Rio, legal? Se eu fizer o contrário agora, pessoal, por exemplo, pegar uma loja específica, ele vai filtrar na pizza a camada referente a essa loja dentro da cidade. Olha que legal. Ele está me dizendo, ó, que essa loja aqui, ó, 1522, que fica em Vitória, vendeu 219 itens dos 674 vendidos. Tá vendo? Então ele faz as camadas. Ó. Se eu der um Ctrl e segurar aqui, ó, repara que ele vai enchendo a camada. Se eu pegar de outra cidade, ó, ele enche a camada de outra cidade e traz as informações aqui embaixo. Legal? Então reparem, pessoal, que o Power View é o novo software, a nova forma de relatórios completamente automatizada para você utilizar o BI de maneira natural, de maneira que os seus relatórios jamais serão parecidos com aquelas tabelas dinâmicas sem graça. Legal, pessoal? Eu poderia transformar essa minha parte aqui de baixo, em tabela, e colocar isso aqui como um cartão, como se fosse um cartão de visita. Repara que ele muda o formato da visualização de dados. Tá vendo, pessoal? Ele ganha um novo formato. Eu posso até adicionar uma nova informação aqui. Eu quero também meu total de vendas. Posso botar aqui embaixo, ó. Ele vai gerar um campo a mais aqui, ó, com total de vendas. E aí a cada item que eu for selecionando, ele vai trazendo pra gente aí, ó, os nossos totais. Tá vendo, pessoal? Ó, Vitória, só as lojas de Vitória. Legal? E é isso, pessoal. Agora vocês criaram o mesmo relatório que a gente tinha criado na tabela dinâmica. Olha só que pobre, né? Com essa segmentação de dados, com o KPI, que fica legalzinho. Olha a diferença do relatório do Power BI, utilizando todo o poder do tratamento de dados que vocês fizeram com o Power Query e das medidas poderosas que a gente fez no Power Pivot, transportando tudo isso para o Power View, para fazer o nosso BI. Legal, pessoal? Então essa foi a videoaula falando dos 3 suplementos de BI da Microsoft, que são frutos do curso presencial Self-Service BI do Planilheiros, que está correndo o Brasil desde 2014, já abrangendo mais de 300 pessoas treinadas. Então, se você quer se especializar, se você quer ser um profissional atual no mercado de trabalho e acha que o seu conhecimento de Excel e VBA é o suficiente, não se engane, o Power BI, o Self-Service BI de autoatendimento é o presente e o futuro do profissional que quer trabalhar com dados, com grande volume de dados na era do Big Data dentro de suas empresas. Ok? Um forte abraço a todos, pessoal. Continuem acessando as outras videoaulas de Power Pivot, Power Query, Power View, que já estão disponíveis aqui no seu canal do YouTube. Se vocês clicarem aqui, ó, nas de Power Query, você vai ser levada para a playlist de Power Query do canal. Se você clicar em Power Pivot e Power View, você será levado à playlist de Power Pivot e Power View aqui do canal Planilheiros, o seu canal com conteúdo de BI em português, um dos únicos canais do Brasil hoje a ter conteúdo de BI de qualidade gratuito. Forte abraço a todos, até a semana que vem com mais uma videoaula.
Tchau, tchau.